Ele que durante 4 horas ficou frente a frente com o delegado, o investigador-chefe, o escrivão e confessou que teria envolvimento direto com a morte da menina Larissa. Os detalhes, a polícia ainda não passa. Tem algumas informações a serem checadas, mas ele continua no primeiro andar aqui da delegacia do 1º Distrito Policial de Barueri, que é o local para onde ele foi trazido. Ele chegou desta vez escoltado pelos policiais, logo depois o advogado dele chegou e durante 4 horas, ele conversando com o delegado, decidiu, segundo as primeiras informações, claro, deve ter uma coletiva daqui a pouco com o delegado para trazer mais detalhes dessa confissão, mas ele decidiu abrir o jogo. Depois de negar inúmeras vezes envolvimento, participação, a polícia já teria, inclusive no confronto dentro dessa confissão, informado a ele que tem imagens de câmeras de segurança. São pelo menos, Gotino, segundo informações vindas de dentro da própria delegacia, pelo menos 10 circuitos de segurança que apontariam ali, durante as análises feitas pelos policiais, a presença de Diego na cena do crime. Os policiais já tinham essa informação desde a sexta-feira, mesmo durante o feriado. Ponto facultativo para a Polícia Civil, os investigadores continuaram aqui em movimentação, inclusive o carro com o qual ele trabalhou naquele dia continua estacionado aqui no fundo, passaria pela perícia. A gente vai até confirmar com a polícia se essa perícia vai ser necessária ou não diante da confissão. Ele terminou, o depoimento, na realidade, acabou de acabar. Eu vou fazer essa redundância porque recebi essa informação agora. Acabou de terminar a confissão dele, o delegado acabou de sair da sala com a informação de que a investigação continua, mas o caso já estaria, como normalmente diz a polícia, rachado. Engana, é seu Cícero o nome dele, abre aí. Sabia onde que estavam as coisas, então do jeito que ele chegou atrasado do serviço, aí eu não sei se ele foi na caminhonete do serviço, qual foi o horário cedo, se ele foi na parte quando a mãe dela saiu para trabalhar, ou se foi quando ele saiu na hora do almoço, que ele pode ter saído antes e entrega, como ele estava na caminhonete, para ele se localizar mais rápido, de carro para ele não ir a pé, porque de carro, você andando normal da casa da onde minha filha morava, até a casa dele, para ele chegar para almoçar, é questão de não dar 10 minutos de carro. Isso andando normal. Se a pessoa está com medo de alguma coisa, se for dirigindo, se eu for dirigir, se eu quiser chegar em 5, 4 minutos, eu chego. O senhor nunca se enganou, né, seu Cícero? Eu nunca me enganei. Nunca saiu a convicção de pai, do que batia na minha cabeça, na minha mente, pela minha filha. Quando eu fiquei com ela um dia antes do assassinato, que até eu percebi, será que é alguma coisa que tá? Que minha filha, eu nunca deixei ela na casa dela, pra ela não abraçar e eu chorar, que até ela falar, não chora não, papai, que eu vou chorar também, que ela me chamava de chorão. Porque... Aquela troca de roupas, o senhor acha que é exatamente para esconder ainda mais o crime? Para esconder o crime, a troca de roupa, e a mãe dele também falar que jogou um tênis fora. Como é que eu saio para sair para trabalhar e eu vou chegar e um tênis ser jogado fora? Não é descartável, se tiver estourado, eu trabalho com obra, às vezes eu estouro a bota e trabalho com botas estouradas, eu não jogo assim imediato, aí um tênis de passeio, ou de trabalhar numa loja que ele trabalha, e chegar e esse tênis desaparecer, ser jogado fora. Vestígios de sangue que pegou no tênis, e ele chegar em casa apavorado, e a mãe dele, os familiares dele, tudo acobertar isso aí também. Esse homem sempre mostrou frieza, né? Veio aqui 3, 4 vezes, alegando inocência, a mesma frieza que ele teve para matar a sua filhinha. Ele foi 2 vezes lá, matou a sua filha com 16 facadas, saiu, esqueceu o celular, voltou para pegar o celular. Então, a frieza que teve voltado novo, que dessa eu não sabia, que ele teria ido cedo e ter voltado para pegar o celular. Que é onde o investigador para mim falou e que saiu, que ia pegar o sinal do celular, onde estava o sinal do celular dele, que teria que ser da Anatel, da operadora que usava, que fazia isso aí. É uma prova que não tem nem como, não, no caso se ele foi cedo, assim que a mãe dela saiu, e ele ter voltado para pegar o celular, ter esquecido, para você ver a frieza, e ele tá na hora do crime, na hora que eu cheguei, que eles tinham vindo aqui à delegacia, que quando eu voltei, que eles chegaram da delegacia, que ele teve a ousadia de conversar comigo. Porque naquela hora, se eu soubesse que tinha sido ele, eu estrangulava ele, que ele ia ver o que era um pai furioso, para saber quem é um pai. E aí ele tem a frieza de voltar e tá no velório, aconchegando a mãe da menina, dizendo que as coisas e querer me incriminar, que nem tem gente que queria me incriminar, dizer que se o pai não é suspeito, uma coisa que jamais na vida. Uma que eu não tenho nem coragem de matar ninguém. A sua filha já tinha te relatado algo relacionado ao comportamento dele em relação a ela? Não, isso aí ela nunca comentou. Sempre quando eu ia comentar, se eu perguntasse, ela pedia para mim não comentar. Ela queria se divertir comigo, ficar o dia comigo. Ela nunca... Toda vez que eu fosse especular alguma coisa da mãe dela ou sobre ele, ela já mandava parar. Pai, eu vim aqui ficar contigo, não foi com
pra estar já especulando vida da minha Você mãe e acha vida da que namorada isso dela. talvez tenha sido pedido por ele ou Não, pela própria mãe? Com certeza pela mãe, para não comentar nada, que nem de termo de telefone, às vezes quando ela ligava para mim, se a mãe dela estivesse perto, ligava que a mãe dela só pensava em dinheiro. Aí, como é que vai pagar a pensão, pagar tudo? Eu digo, que eu falo que eu já falei, que eu sou verdadeiro. Eu não pagava a pensão corretamente, porque quando o pessoal, minha irmã falava que ela estava embalada de luxo, querendo isso, eu digo, eu não vou estar dando dinheiro para ela estar bancando, que ele era um vagabundo, não trabalhava, foi o primeiro dia de serviço dele, não trabalhava, não tinha emprego fixo. Eu tenho emprego fixo, que é o que eu sou autônomo, e eu não pagava porque eu mesmo não queria para não estar. Que isso aí eu falo, como eu digo, eu falo a verdade, é o que for, onde for. Seu Cícero, o senhor vai ver ele sair dentro de instantes. Vamos vê-lo de frente. O que é que o senhor vai... Só vai ser a reação. Eu vou perguntar, eu nem sei qual vai ser a minha reação. Eu quero ver se ele tem coragem de olhar no meu olho e eu perguntar e ele falar. E eu quero ver que Deus me segure para ver a situação que vai. Que eu não posso nem pôr força, mas Deus me dá força. Não sabia que ele estava... Larissa de Não vai volta, trazer mas a como é que está Larissa o de coração de pai? Não, por ele estar preso, ele ter já acusado de sair, que eu quero que a mãe dele também venha à tona também e falar que com certeza ela sabia de alguma coisa, já estava cobertando. Falava que não tinha certeza, que as entrevistas dela também, ela tutubia. Fala uma coisa, fala outra, não é correto chegar e falar, ter pulso firme de falar. Nem tem umas perguntas que o repórter, não sei se foi Gotino, que perguntar sim, não. Eu não sei que interrogatório. Você tem que chegar e soltar a voz, soltar o verbo, falar, não é sim ou não. Isso aí é uma coisa que está totalmente, na minha ideia, tá diferente. O que o senhor espera da justiça agora? Não, que a justiça cumpra, que dê uma pena para ele de prisão, que ele não saia nunca, que um dia que ele tiver sair, e se eu tiver em vida também, eu não sei o que é que eu vou fazer. Que a justiça seja feita, se ele for a júri popular, a julgamento, que ele tenha uma prisão para ele permanecer o resto dele na cadeia. Porque a prisão sai agora, né? Porque quarta-feira passada deixaram ele em liberdade, hoje ele já ia fugir, não sei se o senhor sabe. Se ele ia fugir, eu não sei, né? Por causa que os delegados, os investigadores falaram para mim que ele não ia fugir, que o cerco estava fechado também. Em volta dele, o cerco estava fechado. Tinha investigador de olho nele, para ele fugir era difícil. Aí, se ele fugisse também, estava fácil de pegar, que ele não ia muito longe, não. Que dinheiro ele não tem para sair do país, ou dependendo para outro lugar, ele não tem. Justiça deu uma resposta hoje. Graças a Deus, que foi o que eles me pediram. A mãe da Larissa, que acaba de chegar na delegacia, Álvaro Nocera, chega com as informações e as atualizações dessa confissão que aconteceu ainda há pouco. Lembrando que a todo momento o padrasto negava a participação no crime. Inclusive, ele chegou a conversar conosco aqui ao vivo. Disse que não, que fazia questão, inclusive, de saber quem tinha feito isso com a enteada. E agora uma reviravolta. Ele confessou, Álvaro Nocera. Todos os detalhes. Ótima tarde para você, bem-vindo. Ótima tarde para você, Dani. Exatamente, o Diego Sanches foi encaminhado aqui para a delegacia e confessou ter assassinado a Larissa Manoela, essa garota de apenas 10 anos de idade, depois que os investigadores apresentaram para ele provas irrefutáveis. Ele não tinha como fugir, então confessou o assassinato. Dani. Provas irrefutáveis, vamos relembrar quais são essas provas. Primeiro, uma imagem registrada por uma câmera de segurança. Essa imagem chegou para a família. A família reconheceu quem estava nessa imagem e falou para a polícia, uma tia, inclusive, da Larissa. E ela falou o seguinte, essa pessoa que aparece nessa imagem é o padrasto. A polícia, então, chamou ele até a delegacia. Onde você estava? O que você estava fazendo? Não estive na casa, só que essa imagem acabou contrapondo essa informação que ele deu ao delegado. Ele esteve no local, só que ele conseguiu um álibi, uma outra imagem que mostrou que, por volta da 1h da tarde, ele estava trabalhando, entregando, inclusive, um colchão. Opa, peraí, então não esteve no local. Só que aí a polícia viu uma incoerência. Roupas diferentes nas imagens. A imagem que ele aparece saindo da casa da Larissa, ou ali das proximidades da rua, não era a mesma roupa que ele estava usando na imagem que ele aparece trabalhando horas depois do crime. A polícia falou, cadê essa roupa? Vamos atrás. Chegou lá, cadê o tênis? Subiu o tênis. Ou seja, detalhes que foram levando a polícia até a confirmação. Desde o início desse caso, ele era considerado o principal suspeito. E agora, né, delegado Palumbo, ótima tarde, bem-vindo ao Tá Na Hora. A gente tem essa confirmação com a confissão, então, desse padrasto.
Ótima tarde, Dani, amigos do SBT. Exatamente isso, né? Uma série de informações que não batiam com a realidade. Ele foi lá, matou e depois foi trabalhar. Só que não é normal a pessoa trocar de roupa. Por que ele foi trocar de roupa, Dani? Porque ele devia ter sangue na roupa e sabia que a perícia ia pegar. Ninguém joga um tênis seminovo na lixeira. Geralmente as pessoas doam. E aí, quando falaram pra ele 3 vezes, trocou de roupa? Ele, não. Trocou de roupa? Não. Quando mostrou a imagem, aí a casa caiu. Ele falou, eu me esqueci. Quem é que vai se esquecer de ter trocado de roupa? E aí a polícia pede a prisão temporária, o judiciário nega. E agora vem essa confissão. Um crime cruel, um crime hediondo. Vamos esperar agora que ele apodreça na cadeia, Dani. É isso, contra fatos não há argumentos. Inclusive, eu volto agora com Álvaro Noceira. É o seguinte, Álvaro, eu sei que as viaturas já estão posicionadas, este homem pode sair a qualquer momento da delegacia, deve ser encaminhado para fazer o exame no Instituto Médico Legal, e eu quero que você conte pra gente o seguinte, Álvaro, detalhes desse depoimento já foram passados pela polícia ou pelos advogados? Vale lembrar, vou pedir até pra nossa equipe de produção recuperar um trecho da entrevista, o padrasto conversou ao vivo aqui conosco, ele falou pra mim que ele não tinha qualquer participação, então eu quero pegar um trechinho dessa fala dele aqui ao vivo, mas agora eu quero que o Álvaro fale pra gente se já tem detalhes desta confissão, Álvaro. Tem sim, Dani. Ele foi apresentado diversas provas, isso porque a Polícia Civil conseguiu imagens de uma câmera de segurança. E essa imagem, Dani, mostra ele entrando e saindo ali próximo da casa. Isso acontece 2 vezes porque ele esquece o celular e retorna para buscar, então, o aparelho. Quando ele é confrontado, ele passou então a confessar o crime, confessar que matou Larissa Manoela, essa garota jovem de apenas 10 anos de idade. E nessa confissão, Dani, ele alega ali uma suposta traição da mãe que o teria deixado irritado. No final de semana anterior, agora o porta-malas já aberto, à espera do Diego, que vai então para o Instituto Médico Legal e depois deve ser transferido para o 1º distrito de Carapicuíba. Então, Dani, nesse depoimento, ele falou ali que estava ali revoltado com a possível traição da mãe. Quando ele retorna para então conversar ali com a mãe, ali depois de uma certa briga, ele encontra a garota sozinha dentro de casa. E aí então a Larissa Manoela teria o ofendido, uma palavra que, se você me permitir, eu digo aqui, um xingamento relacionado a uma suposta traição. Ele não gostou nem um pouco, empurrou a garota e ali cometeu então esse assassinato. 16 facadas numa garota de apenas 10 anos de idade. Vamos ouvir o que o advogado da família da menina fala nesse momento. Infelizmente, naquele momento, o pedido de prisão temporária havia sido indeferido. O que comprova hoje... Esse é o doutor Lucas. Doutor Lucas, advogado da mãe da Larissa Manoela. Larissa Manoela. E por quê? A motivação? Nós não tivemos acesso à íntegra da confissão dele. Eu estou entrando agora na delegacia, estou chegando. Quem trabalhou nesse momento, no período da manhã, foi o doutor Carlos, que esteve aqui acompanhando, que acompanhou os depoimentos. Eu vou conversar com o delegado para tentar pegar a íntegra desse depoimento e entender a motivação de um crime tão bárbaro como esse. Com relação às provas, teve mais alguma outra prova que chegou até vocês? Teve provas. Hoje o carro dele foi periciado, o doutor Ronildo acompanhou a questão da perícia do veículo e possivelmente Diego não tem como sair dessa cena do crime. Então tem novas provas, nós estamos trabalhando agora para ter acesso, porque o acesso para os advogados de Larissa Manoela e da família, o acesso está restrito. Tem uma questão que a gente vinha conversando com a família há um tempão, porque não atualizava dentro do processo do ESAG as atualizações. Então eu vou conversar agora com o delegado e tentar pegar quais são aí as novas provas que estão juntadas no inquérito. Com relação ao carro, o senhor que... De alguma facção e o tribunal tem falado, exigido uma confissão? Pergunta se ele faria parte de uma facção. Não acredito que ele faça parte de nenhuma confissão, porque ele não teria praticado esse absurdo que é o assassinato da menina Larissa Manoela. Com relação à arma do crime, ela já foi encontrada? Como é que está essa situação? Eu acredito que agora a Polícia Civil tem como solicitar, através dos advogados dele, que ele diga aonde está essa faca que foi usada para o crime. Embora eu tenha quase certeza que é
a faca que está desaparecida desde o dia do crime. E não teve nenhum sinal dela até agora. Existe também uma suspeita em cima da mãe de Larissa. Estão perguntando sobre a possibilidade, vamos tentar vir mais para cá, do envolvimento da mãe. O pai falou agora há pouco da possibilidade do envolvimento da mãe. Olha, isso quem diz, quem vai dizer alguma coisa nesse sentido é a Polícia Civil. Eu não acredito, eu sou advogado do pai e sou advogado da mãe de Larissa. E não acredito que ela tenha participação numa situação tão absurda quanto essa. Mas essa possibilidade dela ter mantido contato com ele nos dias seguintes ao assassinato? Ela não acreditava que uma pessoa com quem ela conviveu por 11 meses, que participou da rotina da família, teria cometido um absurdo como esse. Quero acreditar neste momento que ela foi pega de surpresa. Quando eu passei também a informação que ele havia confessado aqui na delegacia, ela foi muito surpreendida, está mal, está vindo pra cá inclusive. Mas ela nem percebeu nenhuma movimentação estranha dele na quarta-feira, no dia anterior ao crime, porque ele esteve lá à noite. Teve uma briga na quarta-feira por conta de senha de celular. Diego era completamente controlador, ele queria a senha dela de qualquer jeito, queria bloquear pessoas com quem ela mantinha contato, e houve essa briga, houve esse desentendimento, mas nada justifica... Nem teve ameaça naquele momento? Como esse. Nem ameaça? Ela não me passou essa informação, e eu acredito que não. Doutor Lucas, agora chegando à delegacia, assim que o senhor tiver o posicionamento, a motivação... Agora com o delegado, já falo com vocês. É isso, a gente vai continuar acompanhando, porque agora a expectativa também, Gotino, é da saída do Diego para que ele possa ser levado até o IML, onde vai fazer o exame de corpo de delito. Nós vamos tentar conversar com ele. A movimentação já está grande dentro da delegacia, eu consegui ver ali pela janela, e a gente vai aguardar a saída do Diego aqui para tentar ouvir dele o que provocou a morte da menina Larissa, o porquê de tudo isso e de tanta crueldade com a menina de 10 anos, Gotino. Olha, vamos lá então, porque o caso tá quente, o caso tá acontecendo nesse exato momento. Pode manter a imagem da delegacia, a imagem por onde o Diego vai descer, porque ele deve ser levado para o IML, deve sair daí direto para o IML e depois para a cadeia de Carapicuíba. Nós estamos em Barueri. Olha aí a imagem, ó. A Record tem imagens espalhadas. Divide a tela com o Dionísio. O Dionísio vai se movimentando, o cara não para. Já rodou ali uns 3, 4 quilômetros rodando na delegacia buscando as informações. Agora tá de olho no delegado. A sala do delegado dá pra ver daqui, ó. Que trabalho fez a polícia, hein? A polícia levantou, eu abri o Cidade Alerta com uma informação. A confissão oficial do padrasto de Larissa Manoela. E a minha fonte me disse, Gotino, ele confessou, contou tudo, depois inclusive que nós mostramos as imagens que foram levantadas. A polícia conseguiu imagens que colocam o padrasto na cena do crime. Ele tentou negar. Aí o policial falou, então assiste isso daqui. Quem é essa pessoa? Sou eu. O que você está fazendo aqui que você não está lá no seu trabalho? Como é que você foi para esse local? E ele era o único que sabia que a menina estaria sozinha naquele horário. Porque o irmão precisou fazer uma viagem. A mãe saiu para trabalhar. O pai agora deu uma declaração dizendo que quer que a mãe seja investigada. Sabe o que vai colocar sobre a mãe agora? Se a mãe vai ser investigada ou não? O depoimento dele, o interrogatório dele que terminou agora. Porque a polícia deve ter perguntado a ele. A mãe tem alguma relação com o crime ou não? Eu acredito que não. Sinceramente, eu acredito que não. Eu acredito que não. Essa mulher veio aqui. Nos deu uma entrevista. Ah, Gotino, mas ele também deu uma entrevista. É verdade. Inclusive, coloca um trechinho pra mim da entrevista dele. Veja como ele é dissimulado. O homem que acaba de confessar o crime deu uma entrevista pra Lívia Zúcaro, onde ele fala com tranquilidade. Olha, eu não tenho nada a ver com isso. Ele pediu pra dar entrevista, inclusive. Ele falou, eu quero esclarecer porque eu não tenho nada a ver com... A Lívia bateu na casa dele e falou assim, oi, tudo bem, você aceita dar uma entrevista? Ele falou, eu quero falar. Eu quero falar porque eu tô com medo. Estão me julgando aqui no meu bairro. Coloca um trechinho da entrevista, só um trechinho, por favor. Foi a única entrevista exclusiva dada por ele, ó. Coloca, por favor, a imagem. Quero falar com o Diego. Você vai dar entrevista? Você quer dar entrevista? Olha lá. Você quer dar entrevista? Aí ele vai sair.
Olha a tranquilidade do cara. Oi, tudo bem? Guastelli falou bem aqui. Falou, o cara pode fazer curso de ator. Ó, abre o áudio, ó. Esse aqui é o Adriano, a gente tem o Fábio aqui. E a gente veio ouvir de você, porque nós estamos fazendo a reportagem, estávamos lá na delegacia. Queria saber de você o que aconteceu naquele dia, onde que você estava, você que está em casa, né? Se tivesse quem deve, corre. Interrompe um pouquinho. Vem cá. O Dionísio tá me chamando. Urgente, Dionísio me chamando na delegacia. Fala, Dionísio, você? Gotino, acabei de conversar com o delegado, ele explica o teor da confissão, a história do celular que ele volta para buscar, e eu perguntei qual a motivação. Ele fala que no depoimento de Diego, ele alega que matou a menina porque teve um acesso de raiva por conta de um xingamento. Um xingamento. Se você me permitir dizer a palavra, é um xingamento com relação à traição. A menina teria dito isso a ele dentro da casa e a partir daí ele teve um acesso de fúria e terminou atacando a criança no momento em que ele entra na casa logo no início do dia em que a Larissa Manoela foi morta. Olha, vamos lá então. Atenção, minha gente. Você que está acompanhando o Cidade Alerta, tem então já o início da motivação do crime. Eu recebi uma informação de que eles estavam meio brigados. Por quê? Porque ela teria ido a uma festa, a mãe teria ido a uma festa dias antes, acredito que no final de semana, e ele não teria gostado. E agora vem a informação de que ele teve uma discussão com a menina e a menina teria feito alguma referência sobre essa festa. E ele não gostou, teria tido um acesso de fúria. As informações estão chegando agora porque tudo isso está acontecendo nesse exato momento e ainda está todo mundo dentro da delegacia. O delegado, os policiais, o criminoso, né? O réu confesso agora, ele vai se tornar réu nesse caso. Ele acaba de confessar o crime e vai ser indiciado. Guastelli, explica pra gente o que vai acontecer a partir de agora. A partir de agora o delegado vai requerer a prisão ou temporária ou já vai pedir a preventiva dele, porque se tiver todos os elementos no processo, na delegacia, no inquérito policial, ele já remete, o promotor oferece a denúncia e o juiz já decreta a prisão dele, ou a temporária ou a preventiva. E aí ele vai passar a responder o processo criminal. E é importante o seguinte, a polícia também, com certeza, o pai vai fazer, os advogados do pai vão fazer o requerimento que a mãe também seja investigada. Porque uma coisa é fato, Gotinho. Como que ela sai de manhã, abandono de incapaz? Se não tinha ninguém, porque ela não chamou alguma pessoa adulta para ficar com essa criança. Então, com certeza, vai investigar esse fato aí, se houve abandono de incapaz ou não. E aí uma questão também que chama a atenção, né? Se for realmente essa motivação do crime, de ele, vamos dizer, ter descoberto uma suposta traição da mãe, ficou com raiva e descontar na criança, é um verdadeiro absurdo, porque ninguém é de ninguém, como eu falo, não é objeto, mas ele quis atingir a mãe e o pai, que é o sentimento mais nobre, é um filho, você ter um filho, então ele atingiu a mãe no coração. Olha, ele vai ser levado para o IML, nós já estamos no Instituto Médico Legal, toda a estrutura jornalística da Record é um dos principais casos da semana, imagem ao vivo para você, na delegacia está o Dionísio Freitas. Ô Dionísio, eu sei que deve estar complicado o teu trabalho hoje aí, por conta de toda essa movimentação, chove neste momento, tem câmera lá dentro, tem câmera fora, tem a população gritando ali do lado de fora, pedindo por justiça. Ele já está entregue à polícia. Daqui a pouco ele vai ser entregue para a justiça também, porque daqui a pouco o juiz vai assinar esse pedido de prisão. Mas a gente está tendo agora o momento final aí de um caso intrigante. E atenção, qual a motivação? Qual a verdadeira motivação? Isso deve chegar para você dentro de instantes. A gente já tem a primeira informação, ô Gotino, de que seria ciúmes, uma possível traição e um momento de muita raiva dele no momento em que ele entra na casa da Denúzia, não encontra a companheira dentro da casa, apenas a menina dormindo, e ele termina ouvindo da criança. O que, segundo ele, seria um xingamento, e claro, a polícia pode ouvir e pode não concordar com isso. Também pode não descartar algo premeditado, ou contra a criança, ou contra a mãe, ou contra as duas. Isso ainda vai ser bojo da investigação, vai fazer parte de todo o trabalho da investigação. Mas claro, a motivação seria uma possível traição, segundo ele próprio, no depoimento aqui na delegacia, e logo depois o crime, ele entra na casa,
discute com a menina, mata a menina, com a faca que ele teria dado para a família em cima do móvel, logo depois ele sai, retorna até esse local e esqueceu. Por que ele voltou? Porque ele esqueceu o próprio celular, deixa aquela região e a partir daí a troca de roupa, a ida para o trabalho para tentar criar um álibi dentro da investigação, tudo aquilo que a gente mostrou antes. Ele teria possivelmente criado um álibi, sabendo do que teria acontecido, tentou criar um álibi dentro de tudo isso. E impressiona a quantidade de policiais, inclusive com escudos da Guarda Civil de Barueri, para garantir a segurança dentro da unidade policial. Tem muitas viaturas do lado de fora. Vou tentar fazer uma volta aqui para mostrar a quantidade de viaturas aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 viaturas das Forças de Segurança de São Paulo aqui para garantir a integridade da delegacia, de quem está aqui dentro e do próprio. Olha isso, Gotino, vem para cá. Olha isso, vem para cá. Foi colocado um sofá ali para impedir a passagem de pessoas não autorizadas na escada, para impedir que pessoas não autorizadas subam até o andar onde está o Diego e a partir daí garantam a segurança dele lá em cima. Ou seja, existe o risco, inclusive, talvez por parte da própria Polícia Civil, o risco de invasão à delegacia, e eles estão criando barreiras para conseguir empatar e dar tempo das forças de segurança da Polícia Militar e Civil garantir a segurança, e da Guarda Civil Municipal garantir a segurança da unidade policial dentro de tudo isso. Estou vendo os agentes conversando também com o delegado, estão todos aguardando ali a resposta do juiz responsável por esse caso para conseguir fazer essa movimentação e tirar o Diego de dentro da delegacia, levar para o IML e a partir daí colocá-lo num cárcere. Agora, diante da comoção, ele vai precisar ficar numa cela separado, tá, Gotino? Ele vai precisar ficar numa cela sozinho, pelo menos nos primeiros dias, para garantir a segurança dele e a partir daí ele ser levado para julgamento, ser colocado dentro do sistema penitenciário. A gente já vê movimentação de mais policiais ali em cima. Eu acredito que nós estamos chegando, viu, Gotino, aos momentos finais. O momento da possível decisão do juiz, porque a gente já começa a ver movimentação de muitos policiais lá em cima e a preparação da saída dele de dentro da delegacia para que ele possa ser colocado nessa viatura que faz parte da Secretaria da Seccional de Carapicuíba e levado até o IML, onde ele vai fazer exame de corpo de delito. Enquanto isso, todas as forças de segurança preparadas aqui para garantir todo o esforço necessário para que essa transferência aconteça dentro da segurança e a recomendação das próprias forças de segurança para os curiosos. Uma coisa é você ter raiva da situação, outra coisa é você agir com a mesma moeda. E a polícia está pedindo exatamente isso. O homem que está ali tem que pagar a pena dele atrás das grades e não pelo clamor popular ou pelo olho por olho, dente por dente. A população não pode se sujar da mesma forma que esse homem se sujou com a morte da menina Larissa. Agora a gente ouve as pessoas pedirem Larissa, Larissa, Larissa. É o que os curiosos, as pessoas que acompanham o caso, pedem agora em frente à delegacia e tudo preparado para movimentação policial dentro de alguns instantes, viu, Gotino? Olha, fazia tempo que eu não via um caso com esse clamor popular, né? Com essa a população tomando chuva e não 200, 300 pessoas, porque é todo o entorno da delegacia tomado por moradores da região que acompanharam pela televisão, a cobertura jornalística, mas a gente tem aqui um jornalismo de informação, mas a gente tem também um jornalismo de opinião. Por isso que a gente tem esses grandes comentaristas aqui na Record, o Roberto Guastelli, o Renato Lombardi, o comandante Lucas, são os grandes comentaristas da televisão brasileira. A gente tem um jornalismo de opinião. E aqui a gente fala também, como âncoras da televisão brasileira. Não façam justiça com as próprias mãos. Isso que o Dionísio falou agora é fundamental. A gente tem que usar esse espaço aqui, não para jogar gasolina em cima. Não, para falar, gente, vamos deixar a polícia trabalhar, vamos deixar a justiça trabalhar, por mais que a gente fique indignado com algumas atitudes, por mais que a gente fique revoltado, entendeu? Eu entendo perfeitamente o clamor popular, a raiva que dá, o ódio que dá de um canalha desse. Como a gente tem raiva também de outras coisas que acontecem nesse país que a gente não aguenta mais. Mas a gente não tem que ir pro fronte, a gente não tem que ir para essa guerra agora e fazer justiça com as próprias mãos.